aqui, do trabalho que está desenvolvendo aqui em Nova Aurora, que eu possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, às vezes algumas pessoas não conseguem, até na vida pessoal delas, empreender esforços, serem diligentes, e aí não prosperam, porque elas não têm convicção das suas escolhas. Se você não sabe o que quer, você não vai o quê? Colocar o coração. É ou não é verdade? Mas para a gente saber o que nós queremos, tem que se nos apresentar algumas opções na vida. O quê? Opções. Se você não tiver opção, você não tem como ter escolha. É ou não é verdade? Você não tem como ter escolha. E as coisas, as diferentes coisas que existem no mundo, ao nosso redor, elas ajudam a trabalhar a nossa consciência. Ou seja, nós só temos consciência das coisas pela oportunidade, e só desenvolvemos o nosso raciocínio, a nossa consciência, pela oportunidade que Deus nos dá de escolhermos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Deu para entender bem? Por exemplo, se só tivesse um tipo de comida, você ia estar tranquilo, porque você não ia ter que escolher as outras comidas. Só tivesse arroz no mundo para se comer, você ia falar, não quero esse arroz não, ia falar isso? Não. Mas em compensação, você não ia desenvolver uma maturidade, uma complexidade para você poder escolher, entre outras coisas, não é verdade? Ia ficar meio, monótono ali, monótono na realidade é monotônico, né? Você já imaginou? Aí chegava o louvor para poder louvar, ele só tocasse uma nota. Ia ficar meio esquisito, e eu não ia. Se só tivesse uma cor para você escolher. Então, aquilo que se apresenta para você diferente dá a capacidade para nós crescermos, desenvolvermos uma consciência melhor. Então, por exemplo, quem tem mais dificuldade em escolher roupa para poder vir para a igreja? Homem ou mulher? Então você vê que em algumas coisas a mulher tem mais habilidade, tem ou não tem? Já falei isso aqui brincando outro dia, às vezes chega, a mulher chega e fala assim, poxa, eu quero ir na igreja hoje, mas estou sem roupa. Aí você vai, tu olha, fica olhando assim, fala, tem alguma coisa errada nisso? Que o guarda-roupa é entupido. A parte do meu guarda-roupa, tem até coisa dela no meu guarda-roupa. E ela fala que está sem roupa. É ou não é? Mas a mulher, ela era mais detalhista nas coisas, é ou não é? Por quê? Porque ela vai desenvolvendo essa capacidade de escolher entre uma coisa e outra. É ou não é? O homem não, o homem é mais realmente monotônico mesmo, em algumas coisas. Então, é um dom de Deus a nossa capacidade de consciência para poder escolhermos as coisas. Mas isso também traz o quê? Responsabilidade. Traz ou não traz? Traz responsabilidade. Por exemplo, Deus coloca o homem lá no jardim do Éden. E ele fala para o homem o seguinte, olha, você vai comer de tudo, fica tranquilo, mas só não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Será que Deus não queria que o homem tivesse mais conhecimento? Será que Deus queria manter o homem com a mente fechada? É uma pergunta complicada, não é verdade? Não era isso. O homem não tinha capacidade para poder escolher entre o bem e o mal. Ainda não tinha. Então, naquele momento ali, o que ele deveria ficar somente com a palavra de Deus. Em submissão total à palavra. Ele não tinha capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Porque depois que ele passou a conhecer o bem e o mal, ele ia conhecer o mal, mas não ia conseguir resistir ao mal. Ia conhecer o bem, mas não ia conseguir praticar o bem. Quem entendeu bem aqui? Tanto que o apóstolo Paulo fala isso lá na frente. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem entendeu bem aqui? Amém? Foi claro aqui, gente?
Então, não é que Deus não queria que ele crescesse, é que naquele momento não podia, tanto que o Senhor Jesus, ele, mais na frente, ele chama o discípulo e fala assim, ó, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Porque com o conhecimento vem a responsabilidade, tanto que Tiago fala o seguinte, lá em 4,17, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Deu para entender bem aqui? Então, uma pessoa não faz determinado bem porque não sabe. Legal, sem problema, está isento. Agora, quem sabe e não faz, comete pecado. Olha só como o conhecimento traz responsabilidade e até uma sentença se você não praticar o bem. Foi claro aqui, gente, até aqui? Amém? Então, quando o Senhor nos dá a capacidade, consciência, para a gente poder, com maturidade, saber o que é certo e o que é errado, e hoje o que é certo e o que é errado é o quê? Vem da onde? Do conhecimento da palavra de Deus. Então, a vontade de Deus para a minha vida é que é o certo. Não praticar a vontade é o quê? O errado. Tanto que o Senhor hoje coloca diante de mim, de você, né, diante de todo o povo, a este coloco diante de vocês, o caminho do bem e o do mal. O da vida e o da morte. Aí ele ainda dá uma orientação. Escolhei o bem e vivo. Fala comigo, hoje nós temos capacidade para escolher. Temos ou não temos? Quem tem o Espírito de Deus aí? Dá uma glória a Deus. Então, Deus hoje te dá a capacidade para você escolher o bem e fazer o bem. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Amém? Glória a Deus. É ou não é? Nós sabemos. Então, essa capacidade que nós temos nos traz uma responsabilidade. Agora, diante dessa capacidade, agora eu posso fazer o quê? Escolher o bem e vou seguir o bem. Então, por que ainda, às vezes, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus promete para a nossa vida? Porque faltam algumas coisas. Primeiro, né? O próprio Senhor Jesus diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. É ou não é verdade? Procure e achareis. O que significa isso? Esse moleque, esse é bom. Ele está procurando problema. Senta ali. É ou não é? Procure, achareis. O que significa isso? Para você pedir, você tem que saber o que você está pedindo. Concorda comigo? Amém? Aí você vai chegar, Senhor, eu estou precisando de uma coisa. Aí Deus fala, que coisa? Eu não sei ainda não. Vai receber alguma coisa de Deus? Vai ou não? Não. E você vai bater, aí alguém abre a porta, que está, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Eu estou, mas eu não sei. Não dá certo. E você também não vai empreender esforço para procurar algo que você também não tem consciência ainda. Então, primeiro passo, nós precisamos saber aquilo que nós queremos na vida, isso em tudo, na vida pessoal, emocional, familiar e principalmente com Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Se você quer prosperar na tua vida, você tem que ter convicção daquilo que você quer. Senão você não chega em lugar algum. E com Deus é diferente? Não, tem que ser a mesma coisa. Para eu conseguir alcançar algo na minha vida, tanto profissional, emocional, familiar, não importa. É preciso ter consciência plena daquilo que você quer. E a consciência que Deus já te deu. A sabedoria que Deus já te deu. A inteligência que Deus já te deu. Mas para pedir, né, como o Senhor Jesus falou, só pede quem é humilde. Porque eu só peço, porque eu, na realidade, não tenho. E quando eu peço a alguém, aquele alguém tem e tem poder para me dar e pode me dar. Deu para entender bem? É ou não é verdade? Eu só posso pedir, por exemplo, você pode me ajudar? Ou seja, já estou falando, ajuda. É ou não é verdade? Amém? Então, como o Senhor Jesus disse lá no final, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino do céu. Porque o pobre de espírito, ele está pedindo tudo. Quem quer pedir alguma coisa para Deus hoje aí? E pede porque não tem, se tivesse não pedia, concorda comigo? Então, para pedir, eu já me coloco numa posição que é inferir, mas eu estou pedindo a quem? Aquele que é superior a tudo e a todos, que é Deus. Então, o pedido tem que entender, tem que ser um pedido humilde. Tem gente que quer pedir a Deus assim, se o Senhor não me der, vai ficar sem, só isso. Ué?
É ou não é? Não é verdade? Não, não é assim. Como é que tem que pedir? Com rogo, com súplica, não é verdade? Com humildade. Eu não tenho, Senhor, e estou precisando da tua ajuda para minha família, para meu esposo, para minha esposa, para meu filho, para meu pai, para minha mãe, minha vida profissional, espiritual, seja lá o que for. A gente tem que colocar diante de Deus o seguinte: o Senhor é poderoso e pode me dar, e eu sou necessitado. Amém, amados? Glória a Deus. Então, o primeiro passo para pedir tem que ter o quê? Humildade. Essa fé humilde, se não tiver, não consegue. Olha só como é que Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Compaixão. Para ter compaixão, não é verdade? Compaixão. Deus, filho de Davi, me cura porque o Senhor pode. Foi isso que ele falou? Não, eu tenho compaixão. Olha o malfeitor da cruz, gente. Estava lá, Jesus ganhou o céu tranquilamente ali. O que ele falou? Senhor, lembra-te de mim quando está no teu reino. Ele nem falou assim: Senhor, me arruma uma vaga lá. Ele falou isso. Ficou até sem jeito, porque ele sabia que estava tudo arrebentado, não é verdade? Estava mal pra caramba, não é? Então fala com o irmão que está falando assim: quando a gente não tem crédito, pede ajuda e socorro. O pecado tira o crédito, tira ou não tira? E aí tem consequência, então é pedir com humildade. E o Senhor vai te atender em nome de Jesus. Amém? E quando a gente bate? Quando a gente bate tem que ser com força. Alguém vai bater assim? Ó só. Com medo? Como é que bate para ouvir? Quem está entendendo bem aqui? Para bater requer esforço, requer energia. Se bate porque a porta está o quê? Aberta ou fechada, gente? Fechada. Quem está lá dentro. Só vai ouvir se você fizer o quê? Esforço. Fala comigo assim: se eu tiver uma fé humilde e empreender esforço para chegar aonde eu quero, Deus me abençoa. Tem que ter esforço. Tem gente que quer com as mãos frouxas resolver as coisas. Não, o ocioso não arruma nada. Não consegue nada. Tem que empreender esforço para poder conseguir. Olha que quando eu falei sobre Bartimeu, mas muitos outros andaram atrás de Jesus, venceram multidões. Para quê? Para chegar perto da bênção. Não é verdade? Se desistir no meio do caminho, já era. Tem que ir até o fim. Aí, o teu esforço, a tua energia empreendida naquilo que você diz que quer, vai realmente mostrar se o que você diz você quer. Entendeu, gente? Eu fui até, empreendi um pouquinho de esforço, mas está muito pesado, então já perdeu. Eu acredito no seguinte: a gente vai empreender todo o nosso esforço, mesmo que não der para resolver, o que falta Deus completa. Amém? Mas se você puder empreender mais esforço e fizer menos, aí Deus fala: meu filho, você não quer o que você está falando. Você chegou até metade do caminho, não vai valer. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E aquele que procura, para a gente encerrar, aquele que procura, ele tem que ser diligente. Você não procura nada sem diligência, sem minúcia. É ou não é verdade? Sem estar ali atento ao que você está procurando. É ou não é? Perdeu uma coisa dentro de casa, como é que você faz? Tem que ser o quê? Diligente, até achar. Você não pode... Quem não é diligente não consegue achar nada. Não é o meu caso. Lá em casa, a pastora fala assim: amor, pega isso assim, assim, em tal lugar. Aí eu vou lá, abro a geladeira, falo: cadê, meu amor? Aí ela sai do lugar dela, está aqui. E vai e pega. Eu falo: mas também você escondeu o troço. É ou não é? Quem é homem que já passou por isso aqui? É ou não é verdade, não é? Aí ela pega assim no armário, aí eu vou lá, abro o armário. Olha, o troço não está, às vezes está na cara da gente. É ou não é verdade? Por isso, né? Mas nas coisas de Deus tem que ser diligente, eu não tenho. Amém? Para a gente conseguir aquilo que deseja o nosso coração. Então, se você tiver uma fé humilde, empreender esforços, e você for diligente na busca pelo Senhor, Ele vai te atender.
Ele vai conceder o que você quer, a porta vai se abrir e você vai achar aquilo que você está procurando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós estamos aqui com uma campanha de quantos dias de oração? Quantos dias? Quantos dias? Importante a gente buscar o Senhor. E a gente faz isso, né? Não é nada místico, como eu já falei, mas a gente entende, né, que o Senhor, sempre quando quer fazer algo, precede em 40 dias. Né? Como eu até gravei um videozinho, mostrei, em 40 dias o Senhor fez chover sobre a terra, purificando a terra para colocar a família de Noé numa boa. Quem entendeu bem aqui? Sem complicação. Ainda teve, né? Você imagina se não tivesse purificado. É ou não é? É. Então, nós vimos que em 40 dias, Moisés ficou aonde? No monte, fazendo o quê? Orando, jejuando, esperando as leis para que aquele povo que era um escravo se tornasse uma nação e essas leis viessem até hoje para a nossa vida. Quem entendeu bem aqui? Um divisor de água, sinal. Foi ou não foi? Amém? É sinal mesmo que ele ficou? Foi, né, gente? Foi, né? Amém. Né? Então, aí você vê que 40 dias, né, foi bem sugestivo ali. Em 40 dias, o gigante Golias afrontou o povo de Israel. E no final dos 40 dias, Deus deu a vitória a Davi. E tirou a afronta e a vergonha dele. E vai tirar a tua afronta e a tua vergonha também daquilo que você está precisando. Amém? Glória a Deus. Em 40 dias, Elias, né, permaneceu sendo alimentado, descansando, os corvinhos, alimentando Elias, para que ele ainda continuasse o seu ministério. É ou não é verdade? Em 40 dias, o Senhor Jesus ficou no deserto, orando e jejuando, para começar o ministério da salvação que alcançou cada um de nós aqui. Então, em 40 dias, Deus vai abençoar a tua vida também. Quem crê nisso aí, dá uma glória a Deus? E você já pegou hoje aqui uma fé humilde, empreender esforço, né? Ora, busca, e aí procura aquilo que você deseja. E aí o Senhor vai abençoar você. Temos muitos testemunhos, mas o principal testemunho é a obra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Tá? Da Igreja do Projeto de Deus, é claro, mas da igreja que está fazendo aqui 16 anos, que é Nova Aurora. Porque tem um povo aqui diligente, tem um povo aqui compromissado com Deus, tem um povo aqui que tem fé, tem um povo aqui que ama Jesus, e isso eu louvo a Deus por isso. E é esse povo que tem feito diferença aqui, que tem sido sal na terra e luz do mundo nesse lugar. E a fé dessa igreja, né, a obra dessa igreja tem repercutido em outros lugares. É falado do trabalho dessa igreja em outros lugares. Quem está entendendo bem aqui? E eu fico feliz quando eu vejo aqui, né, tanto a pastora como o pastor falaram aqui, eu fico feliz quando eu vejo aqui famílias edificadas, restauradas, pessoas que entraram aqui e hoje a vida está melhor. Quem aqui teve a vida melhorada aqui nessa igreja aqui, né? Uma coisa maravilhosa, né? Por quê? Porque a gente vê o poder de Deus na vida de cada um de vocês. A gente gostaria de estar mais vezes aqui. E a gente, né, toda ceia a gente está aqui, evento, a gente está aqui. Mas eu e a pastora não estamos com aquele gasto todo. É ou não é? Mas vocês estão em boas mãos, né? Além dos obreiros, o pastor Santo está aqui, né? Com aquele tênis ali todo cheio de desenho. Tudo bem. Glória a Deus. Ainda bem que ele já tem idade para saber o que ele é, né? Glória a Deus por isso. Tem dois filhinhos aí. Aleluia, né? Nada contra ninguém, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, para ver como é que essa igreja não tem estigma, né? Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos, vocês estão em boas mãos, né? Ele vem várias vezes aqui, ele perturba, igual os outros irmãos também em outros lugares, ele está sempre, né, empurrando a gente, pastor, pastora, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E nós louvamos a Deus por isso. Amém?
Mas ele falando ali da obra, né? Que um começa, outro termina, outro entra na obra, parece até que ele está querendo sair, né? É. Amém. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós estamos muito felizes, porque o fruto dessa igreja nos agrada e agrada ao Senhor. Amém? Vocês têm sido exemplo, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Queria que a igreja aplaudisse a igreja de Nova Aurora, né? Cada um dos irmãos que tem feito um trabalho. Deus abençoe. E eu sei que independente, isso é que é mais gostoso, independente da quantidade de pessoas que tem nas outras igrejas, seja no Parque São José, Chaperó, né? Parque das Palmeiras, né? De fora, o amor e o carinho tem sido o mesmo. Amém? Tem sido aí, né? Com alegria e força em nome de Jesus. A mesma coisa aqueles irmãos que ficaram lá nas Palmas, lá do outro lado da poça, né? Do oceano, né? Também com a mesma alegria, né? E saudade de vocês. E eles assistem os cultos, tá? Amém? Assistem os cultos lá, aqui, né? Então, é muito importante a gente estar aquecido com eles em nome de Jesus. Amém, amado? E para confirmar, né? A gente tem 2 irmãos, né? Para o presbitério aqui, vamos confirmar o trabalho deles, o pastor Enoque e o pastor Isandro nos indicaram, que é o Jobson e o Isaac. Cadê os dois? Vem cá. Amém? Aplaude Jesus Cristo, né? E eu queria chamar aqui, né? O Jobson do Passinho, né? Como é que é? Ele gosta. E eu vou na onda. Amém? E eu queria chamar o ministério para vir aqui à frente nesse momento, né? Vocês já são... Fica para cá, Isaac. Né? O Isaac esteve com a gente lá todo o ministério, por favor. E o Isaac esteve com a gente lá no complexo, lá trabalhando, né? A rapaziada lá, e o Isaac tem um amor, um carinho muito grande, não é isso? E aí esses homens aqui são de arrastão, não é verdade, né? Não é isso? São de arrastão, amém? E o pastor Enoque endossou, né? Falou aí que está tudo certo, qualquer coisa ele é o responsável. Ela já está. Amém? Então, vai dar tudo certo, glória a Deus. Vocês já são. Pastor de Santo também falou que, né? Que a gente sempre pergunta o dirigente da igreja com relação a isso. E o presbitério é algo que, assim, é um chamado de Deus. E assim como o diácono requer sabedoria, requer, né, boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, o presbitério muito mais. Né? O serviço que se presta à igreja, ao Senhor Jesus, é um serviço que se presta a cada um dos irmãos. Vocês já conhecem a Igreja do Projeto de Deus e sabem como a gente trabalha aqui. Então, que Deus continue confirmando a vida de vocês, né, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que vocês estão ajoelhados nesse momento e pedir o pastor para estar orando. Amém? Em nome de Jesus. Orando por eles aqui. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Queria que vire a igreja para ficar de pé nesse momento, para a gente, porque eles estão aqui para servir a igreja, amém? Para servir a igreja, né? E né? E são homens que vieram para cá para poder estar, né, multiplicando, não é só massa, quem soma é seguidor, discípulo multiplica, né? A diferença é essa, amém? E a igreja está aqui para que vocês sirvam a igreja. É o contrário. Tem gente que acha que a igreja vai nos servir, mas não é assim que funciona. É nós que servimos a igreja, né? E a igreja está ali para receber o serviço, o amor
de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Com Jobson e Isaac, né? Que Deus possa... Senhor Deus e Pai, nós oramos, Senhor, neste momento, ó Pai, fazendo aquilo que a Tua Palavra ordena, ó Deus, orando, impondo as mãos, ungindo com óleo. Pai, toma o Isaac, toma o Jobson, em nome do Senhor Jesus. Deus os capacita, ó Deus, que seja uma nova fase, uma nova era na vida deles, para produzirem mais, para sacrificarem mais, para estarem mais disponíveis para o Senhor. Que o Espírito Santo se sirva dos seus 2 filhos aqui, para fazer almas se renderem ao Senhor, a obra do Senhor avançar, e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles, através das mãos deles, que o nome de Jesus seja propagado, que alcance os corações, que onde eles forem enviados, que ali vá também a prosperidade do reino de Deus naquele lugar, o avanço da obra do Senhor Jesus. Pai, toma o Jobson, toma o Isaac, ó Pai, agora no presbitério deste ministério, que o Senhor confirme, que o Espírito Santo os capacite, que o Espírito Santo cele agora esta ordenação, essa consagração, em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, amém, amém, graças a Deus. Glória a Deus, um abraço aí, varão de Deus, tamo junto. Isso aí, amém? Amém. Para abraçar eles aqui, gente, amém? Glória a Deus. Recebe o abraço do pessoal, do povo de Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus? Amém. Agora tem 2 irmãos aí, né? Que estão aí, pastor Issan? Hein? Então eu queria chamar aqui à frente alguém que vocês, né, conhecem bem aí, trabalha e representa muito bem essa igreja, que é o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Amém. Rodriguinho, Deus abençoe, né? Rodrigo já exerce também, junto com os irmãos, em nome de Jesus. E eu queria saber se o nosso outro irmão que está indicado está aqui, ou está vindo do trabalho ainda. Está trabalhando, né? Amém, glória a Deus. É o Maurício. Que aplaude o Senhor Jesus Cristo para a vida do Maurício. Depois o pastor Santo confirma aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Né? Trilhando um caminho abençoado, amém? Serve ao Senhor com alegria, né? Com amor, desde criança, né? Está aqui, entrou a primeira vez na igreja aqui, na inauguração aqui, junto com a mamãe, com o papai, né? Glória, primeiro dia da inauguração ele entrou aqui. Você veio no segundo? Levou os cascudos do papai e da mamãe para o segundo, tudo bem, glória a Deus, mas está aqui. O senhor falou que pode chegar depois, né? Tá bom. Então, ajoelhe em nome de Jesus, a gente orar por você aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toma teu filho em tuas mãos. Meu Deus, trilhando um caminho, Senhor, um caminho de glória, de bênção, de luta, Senhor, sim, de tribulações, mas o Senhor tem preparado também teu filho. Por isso abençoa, Senhor, confirma diante da tua igreja, Senhor, o chamado do teu filho, para que ele possa continuar te servindo mais e mais para a honra e glória do teu nome, aonde ele estiver, meu Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa teu filho e abençoa a tua igreja, Senhor, com a obra das mãos do teu filho. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta aí, presbítero, amém? Glória a Deus, né? Aleluia, amém.
Fica os 3 aqui na frente, né? Em nome de Jesus, tá? E a igreja está feliz? Como a gente falou, continue a obra do Senhor. Ela requer realmente isso. O amor, dedicação, mas vale a pena. Quem está entendendo bem aqui? Vale a pena. Esses 16 anos de amor e de carinho de cada um, irmão, né, é que fez a diferença aqui, não é sozinho. Por isso eu agradeço a Deus por cada obreiro dessa igreja, cada membro dessa igreja, tá, que tem contribuído para que Deus possa continuar abençoando as famílias aqui. Amém? E que o Senhor continue abençoando a sua vida rica e poderosamente. E que naquele grande dia você venha receber do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado pela vós antes da fundação do mundo. Quem entendeu bem aqui? É o que mais nós queremos ouvir, é justamente isso. E além disso, ainda tem galardão. Né? Ainda tem galardão. Então, né, vocês, olha aí, essa galera toda, vem cá, Rodriguinho. Não, Rodriguinho é pagodeiro, né? É Rodrigão, né? É ou não é? A igreja que vocês estão aqui para servir. Amém? Amém? Se já servem, vão servir o quê? Mais ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vale a pena. Vale a pena, tá? Insistam, persistam, até conseguir. Conseguir o quê? Receber um bem-vindo do Senhor Jesus. E até lá. Amém? Porque cheios vocês já estão da presença e da graça de Deus. Amém? A igreja confirma o chamado dos irmãos? Amém. Glória a Deus. A gente louva a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos agora encerrar, porque tem um macarrãozinho aí gostoso, não é isso? Acabamos rápido, né? Mas olha, mais uma vez, fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, muito obrigado pela tua contribuição com o reino de Deus. Fala, muito obrigado. E o Senhor está preparando algo maravilhoso para você em nome de Jesus. Amém? Ih, gente, esqueci. Falta uma parte aí, a Josi, correu aí. Corre aí, Josi, vem cá, calma aí. Amém. A mamãe. Vem cá, Josi. Gente, ficou faltando aí o script, né? Consagração dos obreiros e diáconos que concluíram, né, o curso. Os diáconos ainda não concluíram, vão concluir no próximo domingo, mas já estão abençoados em nome de Jesus. Tá? E todos podem subir, pastor? Bora. Todo mundo aqui na frente, aqui, ó. Os obreiros, por favor, que concluíram o curso, e os diáconos também. A Josi é a nossa secretária, né? Do curso, tem sido uma benção, amém? Glória a Deus, né? Isso, a galerinha aí. É muito trabalhador nessa obra, gente. Glória a Deus, eita glória, aleluia. A seara é grande, né? Aleluia, glória a Deus. Agora tem espaço para o pessoal sentar. Amém, glória a Deus. Amém. Ter feito o curso, né, foi elaborado com amor, com carinho, tá? Agora abre espaço para sentar, gente. É, não é? O pessoal estava de pé, eles não deviam nem estar sentados, né? Mas ter concluído o curso habilita no conhecimento, mas somente um coração desejoso de fazer a obra é que vai trazer a aprovação de Deus para vocês. Amém? Então que seja importante isso na vida de vocês. É um degrau que a gente sobe, não que a gente desce. Porque o nosso Senhor Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, se esvaziou, olha só, né? E se fez servo a ponto de quê?
de aceitar a morte de cruz por obediência. Então, a gente às vezes pensa assim, não, estou subindo, não. Está o quê? Está descendo. Está descendo. A igreja ainda era, vou falar com vocês aqui rapidinho, a igreja ainda era lá no Parque Suécia, um pedacinho ali. A gente começou a fazer uma oração ali. E mudou o esquema, hein? Mudou o cabelo, não está nem conhecendo. Ficou maneiro. E aí, eu estava lá nos primeiros dias dando aula, aquela coisa toda, fizemos uma reunião. Teve uma irmã que ela olhou para mim e começou a questionar algumas coisas, e eu falando, ela não entendendo. E daqui a pouco essa irmã começou a me alfinetar e gritar comigo na reunião. Eu falei, meu Deus, Jesus, misericórdia. E aí eu saí dali e falei, meu Deus, o que é isso? Eu engolindo por causa dos outros que estavam ali perto ali. Falei, meu Deus, o que é isso? E ela, sabe, eu e a pastora com amor, com carinho para ajudar, e ela falando, e gritando, e questionando, e reclamando comigo. E aí, mas eu fui, sabe, fui assim, desonrado de todas as formas. Eu saí dali, aí parei no meio do caminho com a pastora, lamentei, chorei, falei, isso aí eu não quero não. Eu não quero não. Eu falei, eu não quero não. Estou aqui para poder pregar o evangelho, falar do amor de Deus, tirar, expulsar demônio, curar enfermo. Minha mulher vem me arrebentando. Aí no sábado, isso era dia de semana, no sábado tinha um evento na igreja lá. E no evento da igreja, eu vi aquela irmã trabalhando para lá e para cá, fazendo cachorro quente, levando. E adivinha quem veio me servir? Ela. Como se estivesse falando assim, me desculpa. E foi uma das melhores obreiras que eu tive lá. O que eu quero dizer para vocês aqui, ó, é que o Senhor Jesus, Ele foi afrontado, mas Ele ainda falou assim, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Isso é servir a Deus. Quem está entendendo bem aqui? Se não estiver disposto a sofrer afronta por amor, não pode exercer o trabalho como servo de Jesus Cristo. Porque o nosso mestre foi afrontado de todas as formas, mas não mudou o coração dele. Estou sendo claro aqui, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Tendo a mão para cá para a gente orar por esses amados aí, né? Que vão estar impactando, trabalhando em nome de Jesus. Pedir a pastora para fazer essa oração, amém? Amém, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento de graça, de alegria, Senhor Deus, Pai, na Tua presença, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, desses que se fizeram alunos, Senhor Deus, dos cursos de obreiros e diáconos, e nesse momento, ó Pai, aqui, recebendo a bênção, Senhor Deus, da conclusão desse curso, Senhor Deus, que seja assim, um preparatório, Senhor Deus, para uma vida, Senhor Deus, que eles já têm, que eles já cumprem com a função, mas que agora vão ter essa unção recebida dos céus, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, fazendo com que eles venham desempenhar seus papéis com mais amor, com mais graça e com mais ainda da sua presença, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que venham muito mais anos de bênção para a vida de todo o povo de Deus aqui, amém? Todos os irmãos que estão colaborando, que estão fazendo trabalho nessa obra, que o Senhor continue abençoando de maneira rica e poderosa em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua infinita misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado porque é o Senhor que tem confirmado esse trabalho, esse ministério. Obrigado por cada irmão, cada membro, Senhor, cada obreiro, diácono, presbítero, pastor e missionárias. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque essa obra não é nossa, Senhor, essa obra é tua, meu Pai.
Nós somos apenas colaboradores. Então, Pai, abençoa, Senhor, teus filhos. Nos dá mais anos, Senhor, de vida na tua presença, para que possamos pregar o teu evangelho, falar com amor, com graça, segundo a tua infinita misericórdia. Sim, confirma a obra das nossas mãos, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui espalhado toda a face da terra. E a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, uma igreja que é diligente, que se esforça, que pede, por isso recebe e é abençoada. Diga comigo, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço pro teu irmão e fala com ele, parabéns. Você pertence a Jesus.